Sou em pequeno, não sei exatamente quando. Estou com um kit de roupa normal para uma estação de outono e inverno. Eu deveria ter, eu diria, 4 anos, com umas jardineiras de bombazine, veludo de cotelê, uma camisola interior, uma camisa e um casaquinho de malha, com um cabelo à tigela, mal cortado, assim bastante inclinado para um dos lados, por isso a tigela devia ser torta. Deve ter sido o meu pai que me tirou. O meu pai era fotógrafo amador, gostava muito de fotografias, revelava inclusive as fotografias depois lá em casa, normalmente a preto e branco. Depois nós ficámos com os negativos e fazíamos depois a cores. É o que eu sei dizer, é uma das fotografias que sobrou e que anda por aí. Estamos a ouvir José Avilés, o chefe português com mais estrelas Michelin. Tem 16 restaurantes, um deles no Dubai e outro em Macau. Nasceu em outubro de 1979 em Lisboa, sonhou ser carpinteiro, depois arquiteto, mas acabou na cozinha. Trineto do primeiro conde de Burné, órfão de pai aos 7 anos, foi viver para uma quinta do avô, perto da Praia do Guincho. Foi lá que passou a infância e a adolescência, apanhando fruta nos pomares, galinhas da capoeira e, à noite, chocos e lulas no mar com um anzol e uma vassoura. Em poucos anos, Avilés montou um grupo de restauração com o apoio de uma das famílias mais ricas do país, os Arié. Diz que nada disto lhe subiu à cabeça, que a certa altura a psicanálise o ajudou e que as pessoas não fazem ideia do que têm de dar para chegarem ao topo. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia. Movement that inspires. Zé, li esta citação tua que tu dizias: as pessoas não fazem ideia do que têm de dar para chegarem ao topo. Tu achas que já chegaste ao topo? É sempre muito relativo e por isso também o eu dizer, não me lembro de ter dito isso, mas é possível que tenha. Às vezes há um bocadinho interpretações ou alguma mudança ligeira de palavras no que dizemos, mas o que eu sinto acima de tudo é que as pessoas olham para quem tem sucesso e muitas vezes acham que foi sorte ou só sorte e que foi fácil, e em Portugal muitas vezes pensam que seria melhor puxá-las para baixo para estarem mais ao mesmo nível em vez de trabalharem mais para chegarem mais ao topo. Acho que estou num topo, não sei se é o topo, é muito relativo. Eu acho que, quer dizer, pelo menos no Dubai estás lá em cima, bem alto na torre. No rooftop, por isso esse topo já é teu. Eu acho que acima de tudo, quando se trabalha muito, quando se tem um sonho e que se consegue começar a transformar parte desse sonho em realidade, eu sinto muito como se fosse uma colina ou umas escadas que vamos subindo e vamos vendo um bocadinho mais além. Sempre que vamos subindo mais, vamos vendo mais além. Por isso vamos atualizando também os nossos sonhos, os nossos projetos, e de repente nós passamos, que eu acho que é talvez o conceito que hoje, que eu ouvi há pouco tempo falar dele, os meus sonhos começam a entrar dentro dos sonhos dos outros, a minha vida começa a entrar nos sonhos dos outros, e por isso de repente baralham-se sonhos. E se calhar também trabalhas para isso, muitas vezes, para fazeres parte do sonho dos outros, não é? Sim, eu acho que o melhor que nos pode acontecer é que ao realizarmos o nosso sonho
estejamos também a realizar sonhos a outras pessoas e que criemos inclusive necessidades ou vontades para as outras pessoas. Pensando numa perspectiva de criar um prato novo ou de um restaurante novo, um negócio novo, desse ser o meu sonho, e de repente estar a realizar também sonhos das pessoas que vão comer ou que vão provar o restaurante. Então deixa-me ir ao início e começar pelo arranque da tua vida. Portanto, tu nasces em 1979, ainda são anos ali muito quentes do pós-25 de Abril. Como é que tu nasces numa família conservadora, claramente? Como é que tu descreverias esse ambiente familiar em que cresceste? Era bom, tinha uma família muito grande do lado da minha mãe. A minha mãe tinha 6 irmãos, eram 7. Com os meus avós, todos os domingos tínhamos um lanche em casa dos meus avós com os primos todos, éramos 20 e tal primos direitos. Do lado do meu pai era uma família que teve alguns azares. Meu pai acaba por morrer depois quando eu tinha 7 anos, ele 36 anos, a minha tia tinha morrido uns anos antes, o meu tio morreu uns anos a seguir, a minha avó paterna acaba por ver morrer todos os filhos, e por isso acaba por ser uma família mais desmembrada, mas que me acaba por passar também os valores um bocadinho parecidos ou iguais aos da minha mãe. Tinha um bocadinho mais de loucura. Eu sou hereira do lado do meu pai, a Vilês do lado da minha mãe. Alguns amigos meus, quando eu estou um bocadinho mais animado, assim numa noite de copos, chamam-me hereira, porque estás mais do lado do teu pai. Estou mais do lado do meu pai, tenho um bocadinho mais de loucura se calhar do que o lado da Vilês, mas há de tudo. Mas a morte do teu pai marcou-te muito, obviamente, marca sempre. O meu pai também morreu muito novo, marca sempre muito. De que forma é que isso mudou a tua personalidade? Acima de tudo, tive que crescer muito rápido, mais rápido do que os meus amigos. Lembro-me perfeitamente, com 12 anos, olhar para os meus amigos e sentia-me, apesar de sempre tive um grupo de amigos que dura até hoje, desde muito cedo, mas sentia-me nesses anos, sentia-me claramente mais crescido, mais adulto, a ter que ser mais responsável. Há uma dor muito grande na morte do meu pai e depois uma dor muito grande a ver a tristeza da minha mãe. A minha mãe fica viúva com 2 filhos com 7 e 8 anos quando tem 34 anos, nunca voltou a casar-se, nunca voltou a ter mais nenhum namorado, e ainda hoje é apaixonada pelo meu pai, e por isso tem de bom, porque vejo um amor que sobrevive à morte, mas a minha mãe, ao não ter refeito a vida amorosa, se calhar há uma parte importante da vida dela que acaba por não ficar preenchida, e por isso também tenho alguma pena. Se calhar em adolescente preferia assim, mas hoje em retrospectiva diria que teria sido melhor se tivesse encontrado alguém. De qualquer forma, depois da morte do teu pai, tu vais viver para a quinta do teu avô. Nós tivemos uma casa de família que era do meu avô, tinha sido até uma parte do meu bisavô ainda. E quando os meus pais se casam, muito em cima da minha irmã ter nascido, essa quinta estava mais ou menos abandonada a precisar de obras, e o meu pai tinha começado as obras lá, mas com pouco dinheiro para fazer as obras, ia fazendo as obras devagar. Sim. E nós mudámos, na verdade, pouco menos de um ano antes do meu pai morrer. Mudámos-nos para lá com ele. O meu avô já não era vivo, aliás, quando eu nasci o meu avô já tinha morrido, e nós mudámos-nos para lá, e depois e isso marca ainda mais, com um bocadinho mais, põe mais dramatismo ainda nesta morte, porque o sonho do meu pai era reconstruir aquela casa, e reconstrói a muito custo ao fim de X anos, de vários anos, e fomos para lá e 9 meses depois, ou um ano depois, morre. E por isso nós ficamos numa casa com as memórias todas da família do lado do meu pai, sem o meu pai. Ficaram mais tempo? Ficámos, e a minha mãe ainda hoje lá vive, e eu diria que é o porto de abrigo da minha mãe, e eu vou lá também sempre que posso. E nessa altura como é que era a vossa vida? Portanto, tu estudavas ali perto? Sim, a minha mãe trabalhava... Andavas numa escola pública? Minha mãe trabalhava na Misericórdia de Cascais, e por isso eu estudava em escolas da Misericórdia, ali perto de casa, que dava para ir a pé. A minha mãe depois passou a trabalhar em Lisboa, e por isso nós íamos mesmo a pé. Eu desde
dos 9 anos que ia a pé sozinho para a escola, fazia mais ou menos 800 metros, a 1 quilómetro, ia a pé para a escola com a minha irmã ou sozinho. E lembro depois, até mais cedo, com se calhar 7, 8 anos, depois com 9 anos passo para uma escola que era a Pampilheira, um bocadinho mais longe, e aí já vou de autocarro, e eu entrei no 5º ano com 9 anos, e depois faço 10, e por isso lembro perfeitamente de ir de autocarro sozinho nessa altura, ou apanhar... Mas era uma zona bem mais ruralizada nessa altura, era um pouco mais rural, sendo que lembro-me que havia uns miúdos alemães que viviam lá ao pé, que vinham atrás de mim a tirar-me pedras quando eu era miúdo, e por isso havia também, ou mais ainda, ou mesmo que é agora, os bullings todos que se falam, também todos nós sofríamos, e não viralizava como hoje na internet e nas redes sociais, que é isso que me assusta mais, mas ficávamos mais fortes também por sabermos reagir nessas alturas e protegermos. Era uma zona mais rural, menos carros, eu acho que acima de tudo também se dava às crianças uma liberdade maior, no sentido de tínhamos menos medos. Eu não sei se a criminalidade aumentou assim tanto, ou proporcional aos medos que nós hoje ganhamos em relação aos nossos filhos, que começam a fazer isto um pouco mais tarde, segundo me apercebo e segundo eu estou a fazer com os meus. Mas andava depois na Pampilheira, que era uma escola pública, no 5º e no 6º ano. E era uma boa escola, aprendeste muito aí? Aprendi, era uma escola perto de um bairro social, com muitas pessoas de bairros sociais, onde praticamente todos os dias havia o que nós chamávamos de cenas de mocada, tudo à pancadaria, onde eu levava muitos caldos e me puxavam as calças para baixo o típico. E davam cabo de mim, porque era pequeno, eu cresci tarde, não cresci muito, mas cresci tarde, era muito pequeno nessa altura, e assim vestido mais à Betinho, e a malta não perdoava. Mas a minha irmã estava lá já há 1 ano, e já tinha uma malta da turma que acabou depois por me proteger, e eu na verdade sempre me dei mais assim com grupos de malta da rua, que era o que eu gostava de andar a fazer, de bicicleta de um lado para o outro. Portanto, eras um Betinho rebelde? Não sei se era rebelde, mas dei-me sempre com toda a gente, e nem sei se era mesmo um Betinho, eu sou de famílias que se calhar podem ser consideradas que vêm dessa de classe dos betos, que eu não sei muito bem. Um dia por acaso perguntei a um que sempre que eu passava aí para os escoteiros me chamava de beto, e perguntei o que é que ele queria dizer com aquilo, que eu não percebia bem, e ele disse-me que eu andava bem vestido, penteado e cheirava bem, e eu agradeci-lhe afinal, porque disse: olha, há 2 anos que eu passo aqui todas as semanas, chamas-me sempre Beto, e eu achei que me estavas a chamar um nome, afinal o mau, afinal é um elogio, por isso agradeço. Ele ficou assim meio baralhado, e depois seguimos e acabámos de ficar amigos. Mas esses tempos, li alguns que a certa altura começaste a cozinhar com a tua irmã, a fazer bolos para vender, e isso refletia o quê? Refletia que vocês precisavam de fazer dinheiro para vocês? Eram tempos de alguma dificuldade? Como é que nós tínhamos o meu pai deixou uma empresa com algumas dificuldades, por isso acabamos por herdar uma casa difícil de pagar. A minha mãe é assistente social, com um ordenado baixo, nunca me faltou nada. Não posso estar aqui a dizer que acabo por ser, obviamente, um privilegiado comparando com outras pessoas, com uma família muito estruturada que sempre me apoiou. Mas, quer dizer, a roupa que eu tinha nessa altura era a roupa que eu ficava, que era dos meus primos, que era de primos mais velhos, ou até amigos mais velhos que ficava. Não vivíamos à larga. O começar a fazer bolos para fora era porque tínhamos 50 escudos de semanada ou mesada, não sei muito bem, 25 escudos de semanada, e eu queria um bocadinho mais para fazer outras coisas. E comecei a fazer, não é porque me faltava, não é porque precisava de ajudar a minha mãe a sustentar-nos, era para nós termos algum dinheiro nosso, e a minha mãe sempre nos ensinou desde cedo que para termos algo nosso tínhamos que trabalhar, que para isso, obviamente, estudar era o mais importante, mas se pudéssemos fazer alguma coisa, por isso sempre fiz
e que é muito engraçado, porque sempre teve associado estes dois mundos de eu construir alguma coisa, que eram as tortas primeiro, uns biscoitos, depois eram umas marionetas que eu fazia com pinhas, as pinhas fechadas eram as cabeças, depois uns cabos de vassoura que eu comprava numa drogaria perto de casa e vendia ali na rua também umas marionetas. Barcos que fazia com canivete. Portanto, havia ali um lado muito inventivo teu. Havia um lado inventivo, trabalhos manuais, trabalhos de mãos, e depois a parte sempre do negócio associado, que é muito o que depois a minha vida acaba por ser, e mesmo nos meus gostos de querer ser carpinteiro, depois ser arquiteto, depois ser cozinheiro e empresário, está tudo na verdade ligado desde o princípio. Eu estudei artes até ao 12º. Lembro-me que a prova de final de ano, 12º, que tínhamos que construir algo real, mas que a maior parte das pessoas constroem numa maquete, eu fiz um projeto de um canil para os meus cães, que era outra paixão que eu tinha, e veio a professora à minha casa ver o canil que eu tinha feito e que construí do zero, com tijolo, com cimento, a barrar com o reboco, a pintar, a fazer tudo, e por isso sempre tive esse lado também de trabalhos manuais. E por isso era para nós ganharmos mais algum, para nos divertirmos, não para nos E política? sustentarmos. Ligavas alguma coisa à política nesses anos? No final dos anos 70? Não ligava nada, lembro-me Início assim, dos anos 80? Não, então no final dos anos 70 para mim nasce em outubro de 79, claro, mas, óbvio. Não, eu diria que até as primeiras eleições que me lembro as presidenciais do Freitas, e de estarmos nervosos porque ainda se o Freitas do Amaral vivia perto de minha casa, a mãe dele ia ali à missa onde nós íamos também, e lembro-me disso, estarmos nervosos do Freitas e do Mário Soares e das coisas todas, mas confesso um bocadinho aliado a isso, e eu aqui, a minha mãe trabalhava até tarde todos os dias, o meu pai já tinha morrido, e eu por isso não tinha assim ninguém da família que ligasse muito a política ou tivesse sequer tempo para pensar nisso, e por isso eu não tenho, até muito mais tarde, não tenho noção nenhuma do que era antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, o que é que era realmente política. Pensava... Mas começas mais tarde a despertar para a política ou não? A estar mais atento ao que se passa no país? Ou até hoje tentas não... Não, isso estou... eu diria menos política. Eu costumo falar muitas vezes da gestão do país. Sou um gestor, sou um empresário, falo muito na gestão do país, falo menos e falo nas pessoas menos do que as esquerdas ou as direitas, ou uma convicção mais de um lado ou uma convicção mais do outro. Mas tens uma convicção tua? Se és mais de esquerda ou mais de direita? Sou mais de direita, mas voto ao centro a maior parte das vezes. Já votei a centro-esquerda na Câmara. Tenho uma convicção, tenho em termos de em termos do que acredito ser o melhor para o país, sendo que quando nós começamos a ler um bocadinho mais do que são as convicções de cada um dos partidos, nós acabamos por nos conseguir identificar com quase todos os partidos, de uma ponta à outra, com uma ideia pelo menos que seja. Claro. E todos nós obviamente temos uma preocupação social, ou uma preocupação, ou eu como empresário uma preocupação económica, ou se achamos que devemos ter mais impostos ou menos impostos. Eu acredito muito na iniciativa privada, e por isso se calhar a minha convicção aí foge para umas ideologias que eu acredito que se deve ajudar mais os empresários, e acredito na iniciativa privada para gerar riqueza no país. Não acredito... E achas que o ambiente atual não está em consonância com essa... O ambiente atual não sei muito bem qual é. Passámos um Covid, eu falando aqui na minha indústria, quer dizer, fazendo aqui uma retrospectiva nos últimos 10 anos, 12 anos, saímos da Troika, entramos na Troika, saímos da Troika, entramos num governo de uma coligação à esquerda, passamos por uma crise inimaginável no mundo, e eu tive muito perto sempre do governo e das pessoas que decidiam, porque ajudei à medida que pude também a trazer aqui algumas ideias para cima da mesa no setor, e acho honestamente que se fez um ótimo trabalho.
de sobrevivência de vários setores durante a pandemia. Acho que o que nós imaginámos e o que foi muito melhor do que nós imaginámos com o medo que tínhamos. E eu fiz questão também de... Eu acho que o que poderia haver mais complicado era pequenas empresas sem estrutura. Apesar das pequenas empresas terem mais ajudas, o conseguir as ajudas era muito complicado e eu tive a assessorar oficiosamente vários pequenos restaurantes a conseguir chegar a essas ajudas, porque nós saímos mais prejudicados, que era uma empresa maior, e por isso em termos de rendas não tínhamos apoios nenhuns e acabámos por ter menos apoios. Mas acho que em geral foi... Mas há pouco falavas na questão da iniciativa privada, que és muito pró-governos que valorizem a iniciativa privada. Eu nem é ser o pró-governo que valoriza a iniciativa privada, eu sou um privado com muita iniciativa e por isso por mim eu não estou à espera que o Estado me dê isto, me dê aquilo, ou que... Esperas é que o Estado não complique? Espero que o Estado não complique. Eu por acaso, quer dizer, e digo abertamente, já concorri a alguns apoios do Turismo Portugal, fiz agora um projeto no Alentejo, no interior do Alentejo, e por isso com o apoio do Turismo Portugal. Eu não estou a dizer que não quero o Estado para nada, estou a dizer, mas tenho a dizer também que é um processo que eu tive que falar com 12 entidades para conseguir licenciar alguma coisa. As coisas são naturalmente complicadas. E no dia que eu comprei o terreno, licenciei o projeto, e no dia que licenciei o projeto ofereceram-me o dobro do que eu tinha dado ao comprar o terreno, pela dificuldade que é, pelo trabalho que dá licenciar-se alguma coisa. Isso é um projeto que tu abriste agora que abrimos em Campinho, assim, ao lado de Monsaraz. Que é uma casa... Que é uma casa que nós alugamos num registro de hotel na perspectiva de todos os serviços incluídos, mas só no registro da vila mais, porque alugamos a casa toda só. Como é que se chama? Casa Nossa. E por isso, quer dizer, eu tenho muitos projetos em Lisboa, que sei como é que funcionam as câmaras, em Cascais, e eu acho que não há má vontade da parte de ninguém. Às vezes as coisas são mais complicadas por um excesso de trabalho. A Câmara de Lisboa, a certa altura, quase que rebentou, porque com o número de pedidos que eu acho que triplicou, ou quadriplicou, duplicou, acho que cresceu mesmo muito. Eu acredito na iniciativa privada, só para fazer aqui para fechar, e acredito muito que se fosse mais fácil ter-se essa iniciativa, que conseguiríamos, inclusive até mais rapidamente aumentarmos o ordenado mínimo, mais rapidamente, desde que isto, obviamente, o aumento não se reflita sempre também no aumento de impostos, mas tenho a noção também que temos de pagar impostos. É difícil para ti quando se decreta o aumento do salário mínimo, começas logo a fazer contas? Nós estamos mais ou menos um ano à frente, ou seja, okay. E temos uma percentagem muito pequenina dentro do nosso grupo de pessoas com o salário mínimo, e não tínhamos sequer, o ano passado estávamos com o salário mínimo que foi decretado para este ano, e por isso estamos um ano à frente nisso. Levas algum avanço? Levamos algum avanço, e as pessoas depois com gratificações, e hoje em dia, para ser honesto, quer dizer, há poucas pessoas que trabalhem comigo que não levem para casa ao fim de um mês médio cerca de 1.400 euros limpos. E por isso... E trabalham quantas horas? Trabalham o normal, não fazem já as jornadas que se fazia antigamente na restauração, trabalham as 40 horas semanais. 40? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco... Às vezes um pouco mais, um pouco menos, fazemos ou 3 dias de folga, ou 2 dias e meio, ou 2 meias folgas, ou fazemos... Não há... Quantas pessoas é que tu empregas neste momento? Ou o grupo? Nós dividimos o grupo mais ou menos em 2 partes. Nos 16 restaurantes que falas, empregamos 470 pessoas. Então vamos falar desse grupo, e como é que tu foste construindo isto tudo, porque houve vários avanços e recuos, houve tentativas que falharam. Como é que tu começas a perceber que queres ser chefe? Como é que segues esse caminho? Ainda estou a perceber. Quer dizer, eu sempre gostei muito de cozinhar,
a certa altura, só que a pessoa falta-lhe exemplos reais de pessoas perto dela que são chefes de cozinha, por isso a pessoa não consegue sequer verbalizar isso, quer ser chefe, quer ser cozinheiro, não. E depois a certa altura comecei a gostar cada vez mais de comer até, e de vinhos, e de repente pensei, olha, quero ser cozinheiro. E na altura estava a acabar o meu curso de comunicação empresarial no ISCEM, porque entretanto no meio disto tudo faço um curso de comunicação empresarial que tinha como uma vertente de marketing também muito grande, e tinha que fazer um trabalho, uma tese de licenciatura, e escolhi fazer com o professor Rui Vinhas da Silva, que é uma pessoa que eu mantenho ainda ao contacto, um trabalho de marca, identidade e imagem da gastronomia portuguesa. E tive que entrevistar 100 pessoas da área, 50 estrangeiros e 50 portugueses, estrangeiros em Portugal, sobre qual a percepção deles sobre a gastronomia portuguesa. E encontrar ali o gap existente do que é que eu, que sou português e que sempre comi comida portuguesa, o que é que eu acho dela, porque aquilo era, imaginem que a gastronomia portuguesa vem ao mundo como uma pessoa, como é que ela seria. Depois uma série de características físicas e emocionais, e a patrona da minha tese nessa altura foi a Maria de Lourdes Modesto, que se tornou uma querida amiga, uma avó, uma musa inspiradora, uma professora, e foi a quem eu confessei pela primeira vez, a medo, que gostava de ser cozinheiro, e que me diz, é uma profissão muito bonita, acho que devia tentar. Através, na altura, do chefe Joaquim Figueiredo, consegui um estágio na Fortaleza do Guincho, isto 2000, 2001, e entro na cozinha. Mas tinhas tirado algum curso de cozinha? Não. Um estágio, olha, fui lá, ele disse-me, vai em meu nome, bate à porta, apresenta-te ao chefe Marc, que era o chefe que lá estava na altura, a representar o Antoine Westermann, que tinha 3 estrelas em Estrasburgo, e eu bati à porta e disse, tenho 6 meses, estou a estudar à noite, mas posso trabalhar de dia, quero trabalhar aqui sem ganhar nada para aprender. Eles riram-se assim um bocadinho de mim, achavam que eu ia desistir passado de 2 dias. Lembro perfeitamente a primeira vez que entrei, o meu coração disparou. Que idade tinhas? Tinha 21, okay. 20, 21 anos. Lembro do meu coração ter disparado e eu ter a certeza que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Depois, às vezes, ao longo destes 24 anos que passaram, pensei, será que eu tomei a decisão certa? E fiquei lá 6 meses. Fiquei lá 6 meses a estagiar, 2 dias de folga, e por acaso depois comecei num dos dias de folga a ir para a pastelaria para aprender um bocadinho de pastelaria, e trabalhava lá das 9 da manhã às 4 da tarde, e depois começava as aulas em Lisboa às 7 ou às 6h30. E fiz isso durante 6 meses, e depois... E depois do estágio? Depois do estágio, vou trabalhar com o Zé Bento Santos. Nessa altura estou a acabar o curso, a acabar a tese. Tive ainda um tempo no Brasil, e depois vou trabalhar com o Zé Bento Santos, que é depois o meu grande professor também numa altura, isto sempre a conciliar com o slow food, que eu estava juntamente com a Maria de Lourdes Modesto, com um movimento que protege os ingredientes típicos, autóctonos, e andávamos um bocadinho por todo o país à procura de ingredientes e provar diferentes ingredientes. Trabalhei um ano com o Zé Bento Santos, isto em 2003, e o Zé Bento Santos abriu-me ao mundo. Se a Maria de Lourdes estava mais a olhar para o país, o Bento Santos abriu-me ao mundo, patrocinou-me alguns cursos no Alan Ducasse, com uma generosidade imensa e com um carinho imenso que ainda hoje se mantém, e de um lado e do outro, uma amizade muito grande e respeito. E estive no Alan Ducasse, fiz um estágio em Paris no Bristol, que na altura tinha 2, depois ganhou 3 estrelas Michelin. Mas depois há um restaurante em específico que no fundo te abre as portas para um pouco para aquilo que és hoje. Sim, eu depois... O Tavares Rico. Sim, eu curiosamente, e por decisão minha, eu falo pouco de um projeto que eu tive envolvido, porque esse projeto depois passou a ser de outra pessoa, e eu, por respeito a essa pessoa, não falo muito dele. Por isso vou fazer um parênteses muito rápido. Eu abri o 100 Maneiras em Cascais, onde convidei depois o Lubomir a trabalhar comigo, e onde depois o Lubomir ficou à frente e eu saí.
E por isso esse é o primeiro, onde a minha primeira grande entrevista no DN, não sei o quê, na sequência dessa abertura desse restaurante, a primeira crítica do Davi Lopes Ramos, do José Quitério, de uma série deles que começam aí. E depois eu saio, abro um takeaway catering em Cascais. Eu saio para ir para o Brasil. Sabes porque o projeto... Tínhamos ideias diferentes. Ideias diferentes e eu era muito novo. Tinha 24 anos, era muito novo para discutir alguma coisa, nunca gostei de discutir, de perder tempo a discutir, e o Lubomir é um grande profissional, mas temos personalidades muito diferentes e eu achei que era melhor eu ir à minha vida, e por isso vendi-lhe a minha cota, ele ficou com o restaurante e continuou o projeto. Eu acabo por ir para o Brasil na altura fazer uma consultoria, mais a desenhar umas cozinhas em Angra dos Reis, que tinha uma pessoa que era meu cliente lá, que gostava muito do restaurante, e fui lá preparar esses projetos. Estive lá uns meses, voltei, abri um takeaway em Cascais com um serviço de catering, e eu estava nessa altura, isto 2005, 2006, em 2006 concorri para estagiar no El Bulli, não fui aceito. Em 2007 voltei a concorrer e fui aceito. Eu acho que aí é que a minha vida muda muito. Fui fazer uma estação ao El Bulli, uma época... O El Bulli, para quem não sabe, foi considerado muitas vezes o melhor restaurante do mundo. O Ferran Adrià, que era o chefe do El Bulli, foi uma das 50 personalidades da Times, e foi alguém que revolucionou por completo. Foi a grande revolução da gastronomia a seguir ao Nouvelle Cuisine, que tinha acontecido mais ou menos 50 anos antes, 40 e tal anos, 50 anos antes. E eu estar lá com mais 50 estagiários do mundo inteiro a ver todos os dias o que o Ferran e a equipa deles, eu apanhei como chefes de cozinha o Eduardo Chatru, o Oriol Castro e o Mateus Casanhas, que hoje são os 3 chefes do Desfrutar, que é para mim hoje o melhor restaurante do mundo. E quando volto sou convidado para chefiar o Tavares. E aí a tua vida em Portugal muda claramente. Zé, como é que é ter 16 restaurantes, um deles no Dubai, outro em Macau, ter estrelas Michelin? Isso exerce sobre ti uma pressão muito grande no dia-a-dia? Não sou muito competente a dormir, não. Por isso essa pressão está lá. É uma área da minha vida que eu falho. Às vezes redondamente passo noites em claro. Porquê? Estás a pensar em receitas? Em novos pratos? Eu às vezes imagino-me como um malabarista, não na parte maca. As pessoas, porque às vezes quando alguém é um bocadinho aldrabão, dizem que ele é malabarista, mas numa perspectiva de eu estar-me a divertir com 2 bolas de ténis. Digo 2 bolas de ténis, meu avô adorava fazer malabarismo e foi um campeão nacional de ténis, e por isso fazia isto com bolas de ténis. E estar com 2 bolas a tirar de uma mão para a outra, que é fácil, com 3 já é muito difícil, já é mais difícil, com 4 muito difícil, e eu sou esse malabarista que tem sempre posto mais uma bola, e passo por aqueles momentos tipo, que estupidez, porque é que eu fui fazer isto? Mas são sempre momentos, porque depois fico muito contente. O crescimento da empresa foi muito orgânico a maior parte do tempo, foi quase sempre projetos que iam realizar sonhos meus, de situações de consumo, de poder criar novas cozinhas. Hoje o que fazemos com o Encanto, onde era o antigo Belcanto no Chiado, é redescobrir uma cozinha, ou descobrir uma cozinha portuguesa vegetariana. Um bocadinho o que fizemos com o Tavares e depois com os primeiros anos do Belcanto, descobrir a alta cozinha portuguesa. Mas não é um risco a certa altura abrir tantos restaurantes e perder um bocado esse... mas quem não arrisca não petisca. Há muita gente que fala do ADN, quer dizer... Sim, eu acho que as pessoas têm que ter a vida toda se equilibra entre a expectativa e a realidade, em tudo. Na nossa relação, no nosso amor pelas pessoas, num livro que vamos ler, num filme que vamos ver, e por isso a ida a um restaurante é também sempre entre a expectativa e a realidade. Eu acredito que a formação de equipas me permite, ou me permitiu crescer com qualidade, e acredito que eu estar ou não estar não faz com que o restaurante, nessa noite que eu esteja ou que não esteja, seja melhor ou pior. O delegar, a palavra delegar é
é sinónimo de confiar, ou pelo menos um dos sinónimos é confiar. Qual é a parte mais complicada de gerir um restaurante, de ser chefe de um restaurante? Eu acho que a melhor parte e a mais complicada são as pessoas. E eu digo as pessoas que trabalham connosco, que é a melhor parte, e a parte mais complicada também, e as pessoas que vão aos nossos restaurantes, e é mais importante. Nós, quando fazemos uma pirâmide e fazemos aqui o que é o mais importante, nós temos o cliente lá em cima, e depois os dois logo cá em baixo temos o cliente interno, é a minha equipa, nós, e os acionistas aqui numa perspectiva mais económica. O mais complicado, se calhar, para quem está de fora, é que todos os dias, independentemente se dermos 20, 30, 100, 200, 300 mil refeições, quando os dias acabam e podemos estar mais ou menos contentes, até às vezes podemos estar mesmo muito contentes, no dia a seguir começamos e fazemos tudo outra vez. E os críticos? Os críticos é como na vida, há sempre críticos, há sempre pessoas... Tu sabes como é que isso funciona? Não há muitos críticos já, quer dizer, nós temos os inspectores Michelin que vêm. Os inspectores Michelin, como é que... Nós não sabemos que eles vêm, e cada vez mais a Michelin hoje em dia está a fazer mesmo uma... nunca se apresentam, às vezes uma vez por ano, no fim de pagar a conta, apresentavam-se uma pessoa. Hoje em dia deixaram de se apresentar, por isso há 2 anos que eu não reconheço nenhum inspetor em lado nenhum, e não sei se à partida tem que fazer visitas, mas deixa-nos sempre um bocadinho mais nervosos, porque não sabemos se vem ou não. Eu sempre disse, nós também só somos só bons no pior dia que nós tivermos, não é? Nós temos que sempre lutar para, mesmo um dia que corra muito mal, que estejamos ao nível dos reconhecimentos que nos dão. Agora, se me perguntam abertamente, eu respondo abertamente. Há coisas que correm mal algum dia, somos todos humanos, claro. E algum dia alguma coisa falha. Eu nem vou falar se calhar da cozinha, mas vou falar, que acontece também, mas pensando que a sala, uma das coisas que mais... um primo meu afastado, ou primo de um primo meu, na verdade, há muitos anos, quando ele tinha 4 anos, uma vida muito complicada, em criança, porque tinha o casamento dos pais completamente estruturado, envolvidos em problemas, drogas, etc. Uma altura que a droga atacou muito. Anos 80. E ele dizia, ele muito chateado com o avô, porque ele vivia com o avô, o miúdo de 4 anos, uma sensibilidade enorme, disse: o avô é tão mau que faz os palhaços chorar. E eu digo muitas vezes que é muito difícil para um palhaço estar triste e ir trabalhar, e para alguém que está na sala de um restaurante também. O namorado acabou com ela, ou a namorada acabou com ele, ou o pai está doente, ou a avó está doente, e a pessoa tem que ir lá e tem que dar a cara e tem que estar com um sorriso, porque senão é logo criticado. Nós tivemos uma vez um caso onde a pessoa diz à filha, e sem maldade nenhuma, mas acontece: tu queres acabar como empregada de mesa ou queres ir estudar? Com a pessoa a servir, a ouvir, e que desata a chorar e vem ter comigo. E às vezes falta-nos um bocadinho essa sensibilidade, e achamos que toda a gente tem que estar, que o profissionalismo tem que chegar a um nível que nós somos, e tu trabalhas em televisão e sabes o que é, não é? A pessoa não estar bem e ter que estar bem. E estamos a falar de pessoas que começam a trabalhar comigo com 18, 19 anos, com 20 anos. Mas há alguma regra, por exemplo, que tu imponhas, ou que tu achas que é mesmo obrigatório cumprir para quem trabalha contigo e que está ao serviço? Não, quer dizer, nós temos um tempo de formação, um processo de formação, uns do's e uns don'ts, tipo de como falar com um cliente, como não falar com um cliente, mas vamos ser muito honestos. Uma pessoa que tem 21 anos e que durante 17 ou 18, desde que se lembre, tratam as outras pessoas por tu, ou trata por você, sem tratar por senhor ou senhora, e é a primeira vez que nós, em uma semana ou um mês de formação, temos que lhe dizer que se tem que tratar por senhor, por senhora, e de repente há um dia que trata, mas você vai querer isto, ou às vezes até outras culturas diferentes, ou em inglês, ou em português, ou em espanhol, ou em francês. Quer dizer, é muito difícil, por mais formação que exista, conseguir-se mudar um chip de alguém de um dia para o outro, ou em semanas ou meses. E há pessoas que não perdoam isso, e há pessoas que não perdoam,
Quer dizer, e atenção, eu não estou a dizer que elas devem perdoar, mas estou a dizer que dos dois lados acontece. A pessoa morreu-lhe a avó, eu no dia que morreu a minha avó, eu tinha 3 jornalistas gastronómicos portugueses e espanhóis no Tavares, e eu tive que ir para o Tavares servir os jantares. E estava lá, e comeram bem, e me perguntaram, hoje está um bocadinho triste, o que aconteceu assim? Minha avó morreu há 5 horas, acabei de saber, mas porquê é que não foi para casa? Não pude, estou aqui a trabalhar. E por isso acontece com todos. Hoje em dia, felizmente, nós conseguimos dar esse tempo a todas as pessoas que trabalham connosco. Deixa-me só voltar atrás, há pouco falavas dos críticos, já não há críticos como antigamente. Não, há poucos, eu não estou a dizer que são piores do que eram os antigamente, hoje, e vou dizer porque é que eu acho que não há. Então? Porque as redações têm que pagar refeições caras, em muitos restaurantes com muito ritmo, e não há redações a fazerem. Como faz o New York Times ou como faz outras redações, porque não dá para ser crítico e não pagar a refeição. Claro. E não dá para ir e a restaurantes que custam 250, 300 euros e ter-se que ir se calhar a 2 ou a 3 por mês. Se calhar não há, e muitas vezes não vai só uma pessoa, pode ir em 2, quer dizer, não há, eu diria, orçamento. Mas isso faz com que a visão da imprensa, ou o olhar da imprensa, ou a forma como a imprensa trata, por exemplo, hoje as cozinhas, os restaurantes, os chefes, de uma forma mais superficial, não vão tanto ao fundo, é quase como se fossem novas estrelas. Não, eu acho que é isso, novas estrelas, quanto mais estrela, mais se cai também, quanto mais sobe. Eu não acho que seja essa a perspectiva, eu acho que... Tu achas que és uma estrela da cozinha? No restaurante sabemos que és, não é? Tens... As estrelas Michelin. Não me vejo assim, não. Eu não... Começaste aí quando me apresentaste, falaste que eu dizia que isto não me deixava subir à cabeça. Não é no sentido... Eu para o melhor e para o pior, tenho uma coisa na minha vida que é... nós este ano no Belcanto foi considerado o 25º melhor restaurante do mundo. Vocês perguntam, o Belcanto é o 25º melhor restaurante do mundo? E claro que não. Há tantos restaurantes no mundo, qual é a subjetividade? A subjetividade disto é tão grande. Dizem, merecemos as estrelas Michelin que temos. Isto é sempre por comparação, não é? Eu digo, merecemos. E eu até digo, o Belcanto é 3 estrelas Michelin. Tem 2 estrelas, mas o Belcanto é 3 estrelas Michelin. Já comi em se calhar 70% dos 3 estrelas Michelin da Europa, vários do mundo, e por isso falo com certezas do que estou a dizer. Agora, isto não muda nada. Eu continuo a ter que acordar de manhã e lavar os dentes, ir à casa de banho, fazer, quer dizer, tenho os meus filhos, tenho os meus medos, tenho as minhas inseguranças, também queimo um bife, se calhar a fazer em casa distraído. Tu cozinhas em casa? Pouco tempo que estou em casa, cozinho. Gosto de cozinhar, às vezes cozinhei muito no Covid e foi uma coisa maravilhosa. Covid no meio disto tudo foi talvez os melhores meses da minha vida em termos familiares. Mas cozinhas em casa ou preferes levar os teus filhos e a tua mulher a um dos teus restaurantes? Isso também levo, ainda por acaso este domingo fomos almoçar à taberna no bairro, mas descanso menos quando vou, não é? Porque estou sempre atento a tudo, estou a provar e reprovar tudo. E só vais aos teus ou vais aos outros? Não, também vou aos outros, não vou tanto como gostaria. Eu acho que uma das minhas grandes falhas hoje é não ter visitado ainda alguns colegas meus que fazem trabalhos fantásticos e que eu ainda não tive a oportunidade de lá ir, porque viajo muito, porque quando estou cá estou muito cansado, viajo menos dentro do país do que deveria. E achas que hoje a qualidade dos restaurantes, há muitos grupos, há muitos franchisings, há muitos restaurantes, uma pessoa vai a Príncipe Real, vai a algumas zonas do Porto, há muita coisa nova, tem qualidade em tua opinião? Ou há muitos que têm e outros que não. Mas acho que nós nunca tivemos tantos restaurantes bons como temos hoje. E ao contrário do que se diz, quer dizer, a vida não, para a grande parte, ou para uma parte da população, infelizmente se calhar não é a grande parte, mas para uma parte da população, a vida nunca esteve tão boa como está hoje. Podemos, se calhar, pensar que alguns valores não são exatamente o que nós defendemos, o que seja, mas nós pensamos hoje que menos gente vê televisão, quer dizer, vê-se mais televisão no mundo porque há gente a ver pela primeira vez televisão. O acesso às coisas consideradas boas é cada vez maior. Mas eu acho que os chefes não melhoraram,
ou alguns melhoraram, mas não é, nós não temos melhores restaurantes porque nós temos mais clientes, que é uma coisa que é muito importante. Portanto, a ideia de que a crise tirou o poder de compra para restaurantes, não é. Não sentiste isso? Não, sentiu-se, só que nós tivemos 35 milhões de turistas este ano. Só a TAP voou, penso que 15 milhões de turistas para Portugal. Portanto, a conversa do turismo a mais para ti não faz sentido. Não, claro que faz. Eu acho que a vida, se fosse toda branca e preta, era uma chatice. Há muito cinzento, e por isso obviamente que o turismo a mais e um turismo de má qualidade destruiu Barcelona, por exemplo. Claro. E temos que ter muito cuidado com isso. Não? É claro que, apesar de eu acreditar na iniciativa privada e dos Airbnbs ser uma coisa que eu não acho que se deva acabar assim de um minuto para o outro, acho que tem que ser regulado. Tenho uma preocupação muito grande com a habitação também. Tenho uma preocupação. Agora, uma pessoa que vivia, há muitas pessoas que viviam no centro da cidade, fizeram negócios ótimos a vender a casa para ir para outro sítio e não se importam. Se calhar pessoas estavam há 50 anos a viver, tinham 70 anos, deram uma vida, ou vão dar uma vida se calhar aos filhos muito melhor do que alguma vez achavam que iam dar. Claro. Por isso estas valorizações que a cidade teve não é só para os outros e não é só para os estrangeiros usufruírem, não é só para os grandes grupos. É o que acontece, quer dizer, há muitas poucas pessoas que há 50 anos viviam no centro de Londres que se calhar hoje em dia vivem lá, ou de Paris, ou de Madrid. Nós isso estamos a acontecer-nos mais ou menos o mesmo que aconteceu noutras cidades. Deixa-me só perguntar aqui uma coisa, e porque estamos a terminar o nosso tempo. Este fim de semana tivemos o congresso do Chega, e uma das grandes questões do Chega é o assunto da imigração e da enorme quantidade de imigrantes, nomeadamente do Indostão em Portugal. Os restaurantes normalmente têm um problema de falta de mão de obra. Esta conversa dos imigrantes do Chega faz sentido para ti? Tu tens muitos imigrantes, por exemplo, nas tuas cozinhas. É essencial para ti? Não acompanhei o congresso do Chega, não acompanho. Não, mas a pergunta não é essa. A pergunta é saber se não há alguns trabalhos que hoje em dia, ou não há uma parte da economia que hoje em dia não se faria sem esta gente. Eu vou dividir a minha resposta em duas áreas diferentes. Eu tenho muitos imigrantes na minha cozinha e na minha sala, nas minhas salas. Trabalho com muitos africanos, muitos brasileiros, muitos nepaleses, alguns paquistaneses, indianos. Hoje em dia, eu diria que se calhar tenho 50% português e 50% de pessoas um bocadinho do mundo inteiro. Acho que a imigração é importantíssima para vários negócios em Portugal. O setor da restauração não é um negócio onde os portugueses, ponto final, deixaram de querer fazer como são outros setores. Há outros setores que foram completamente arrasados na perspectiva que os portugueses deixaram mesmo, ou a população nas regiões em concreto. Mas os teus restaurantes funcionavam sem imigrantes? Não, os meus restaurantes não funcionavam sem imigrantes. Quer dizer, ou pelo menos eu tinha que continuar a procurar muito mais trabalhadores portugueses, porque no caso, se eu for juntar todos os portugueses que trabalham na restauração, ou uma parte deles, se eles trabalhassem comigo, funcionaria. Mas eu tenho braços direitos meus que trabalham comigo há 12 anos que são imigrantes. O meu braço direito de toda a vida, que faz este ano 20 anos, que é o meu diretor operacional, que por acaso também tem um BI português porque a avó era portuguesa, é brasileiro. E por isso os meus restaurantes não trabalham sem imigrantes. Portanto, é uma conversa sem sentido. É uma conversa sem sentido. Eu não ouvi e confesso que acompanho pouco o que se diz no Chega, mas se me disserem vamos abrir a uma imigração descontrolada para as pessoas virem para cá todas ilegais, sim. Não, quer dizer, temos que ver é que tem contratos de trabalho para trabalharem, quer dizer, eu acho que eu no outro dia conheci uma pessoa que estava cá há 17 anos ilegal, a trabalhar e a fazer as coisas todas, e brasileiro, e não trabalhava comigo, senão é impossível, mas ele queria fazer uma obra, eu disse, mas estás legal? Ele disse, não, olha, estou aqui há 17 anos.
Não, eu acho que nós temos que cumprir algumas regras do país. Agora, o meu grupo, os meus restaurantes não trabalhavam sem imigrantes. Tenho muitos imigrantes europeus também, que se falam menos e que nós muitas vezes não chamamos imigrantes, mas tenho italianos, tenho espanhóis, tenho irlandeses, tenho ingleses a trabalhar no Belcanto, tenho franceses e que também são imigrantes. Zé, vamos passar à segunda parte deste podcast e eu começo por te pedir a tua desilusão. Eu, como te disse antes, eu não tinha pensado em nada disto. Eu hoje estou um bocadinho desiludido, já que agora falas de... eu não costumo fazer este tipo de podcast, este tipo de conversas que puxem um bocadinho mais para a política e que puxem um bocadinho mais para o estado do país. Eu desiludo-me um bocadinho que as pessoas hoje que não vão votar e que depois falem muito e que não vão votar. Eu acho que é mesmo muito importante irmos votar e que vamos votar com alguma convicção, sem ser eu sou do Sporting, por isso porque de repente os partidos políticos ou as áreas de voto viraram clubes e as pessoas discutem isto como se fosse o Sporting, o Benfica ou o Porto ou outro clube, sem ouvir concretamente as ideias para o país, pelo menos nas conversas que eu apanho de pessoas à minha volta, e por isso eu não conseguiria torcer pelo Benfica contra o Sporting, nunca, mas conseguiria se calhar votar em alguém que eu acreditasse que tinha um projeto para a cidade ou para o país, mesmo se não fosse daquele partido que eu normalmente voto. E por isso eu vejo isso, às vezes fico um bocado desiludido com isso. E para as próximas eleições, vês alguém com um bom projeto? Achas que está claro neste momento? Acho que não está claro ainda. Acho que não está claro. Estás confuso? Estou confuso. Estou confuso. Não vou revelar mais nada. Estou confuso, não está claro. Foi tudo muito precipitado. É que essa confusão parece-me que não é só tua. Foi tudo muito precipitado, quer dizer, precipitado. Aconteceu tudo rápido, não é? Queda do governo, mas não, eleições internas, candidatos novos. Estamos a tentar perceber as propostas de cada partido para o país, algumas coligações ou não coligações, quer dizer, estou preocupado. Honestamente estou preocupado porque estou confuso, mas espero que o próximo mês seja mais esclarecedor. Vamos passar então à tua inspiração. O trabalho é a minha maior inspiração. Ver pessoas, independentemente de terem o que nós chamamos de sucesso ou não, uma pessoa trabalhadora inspira-me muito, porque eu acho que o trabalho muda a vida, a disciplina muda a vida de uma pessoa, e por isso eu sempre que vejo alguém a trabalhar e a querer trabalhar e com vontade de trabalhar, eu quando digo isto não quer dizer que a pessoa não possa descansar, porque o descanso tem que vir sempre com o trabalho também, mas a pessoa com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, e mais uma vez, só porque eu faço muitas legendas hoje em dia, estou sempre com medo de ser mal interpretado, e o fazer não é preciso ser público, é fazer, eu ter uma convicção que eu gosto de fazer isto, eu gosto de acartar tijolos daqui para ali, ou eu tenho que acartar tijolos daqui para ali, eu tenho que fazer estas portas para aquela casa, eu tenho não há melhor do que nós gostarmos de fazer o que fazemos, mas não se enganem. Eu, por exemplo, acho uma estupidez dizer-se não trabalhei um dia na vida porque gosto muito do que faço, mas se calhar 30% das coisas que eu tenho que fazer todos os dias ou numa base regular eu não gosto de fazer e tenho que fazer, e aí a disciplina entra e é muito importante, e eu inspiro-me e tento inspirar os meus filhos também com isso, de não me apetece, a disciplina é eu fazer uma coisa que eu não me apetece ou que eu não gosto de fazer com a mesma alegria, com a mesma vontade como se eu gostasse de fazer, e por isso inspira-me muito o trabalho. Vamos então à música, e trouxeste uma música com o nome da tua mulher, Sofia. Lá vai Sofia, Miguel Araújo. Há uns anos atrás pedi ao Miguel, escrevi 5 ou 6 ou 7 ou 10 páginas sobre a minha mulher, que enviei para o Miguel, e diz
e disse-lhe: por favor, escreve-me uma letra inspirada na Sofia. A Sofia é isto que está aqui escrito, no que eu posso transmitir. E o Miguel criou esta música, letra e música. Isso é um outro nível de romantismo, é? É um outro nível de romantismo. Eu sei que vou-te arranjar problemas em casa. Estás a subir a parada muito alto. E o Miguel, que é talvez dos melhores compositores e letristas portugueses, faz esta música que ele me diz, no fim, até com muita humildade, diz: José, obrigado por me teres insistido e chateado para eu fazer esta música. Porque eu estava até aqui a querer criar-se uma música e não estava aqui com muitas ideias, e criou, já passou vários anos, e ele disse: à espera de uma altura certa para a lançar. Eu nunca disse isto publicamente, que a Sofia, que lá vai ela atrás do mundo, que é a minha Sofia, e o Miguel criou como se a conhecesse pelas páginas que eu escrevi, mas letra 100% dele, música 100% dele, é só a minha Sofia. Lá vai Sofia, uma escolha de José Avilés e também uma homenagem à sua mulher. José, muito obrigado por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Tomás Almeida, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de João Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Diz que o norte do seu rumo fica a leste da sua sentinela, e diz que bem que faz sinais de fumo, mas que o mundo não se fia nela. Sofia diz que o mar não é mar se não estiver